Bom dia. Dia 11. Então a gente está aqui mais ou menos a metade do nosso percurso, da nossa travessia, do nosso programa. Eu queria falar hoje um pouco sobre a relação entre esses estados internos de percepção e a relação que a gente tem, assim, da percepção do mundo. Nós usamos os 5 sentidos para interagir com o mundo, né? Com as pessoas e com as coisas e com, enfim, aquilo que nos acontece fora. Nós usamos também algumas funções da mente. A gente usa o pensamento, a gente usa o planejamento, a gente usa a memória, a gente usa julgamento, discriminação, sei lá, né? A gente vai usando coisas, cálculos, e a nossa mente é capaz de fazer muitas coisas e a gente vai, né, produzindo enquanto a gente vai interagindo com esse ambiente. Esse ambiente externo, principalmente nos nossos tempos,
ele bombardeia os nossos sentidos, né? Ele bombardeia os nossos sentidos. E então a gente está cheio de estímulos o tempo inteiro. Estímulos que até pouco tempo atrás não existiam, né? Muito menos nessa intensidade. O nosso sistema nervoso, ele vai se esgotando com isso. Ele vai se esgotando por conta da própria do próprio excesso mesmo de estímulos ali, né, impactando os nossos órgãos dos sentidos o tempo inteiro, mas também porque isso atrapalha o nosso repouso, né? Então, telas antes de dormir, isso atrapalha a produção da melatonina, atrapalha o nosso sono fica mais raso, ou, sei lá, barulhos, lugares barulhentos, né, à noite, perto de São Paulo, isso é muito comum. Passa caminhão, passa moto, isso também vai atrapalhando a qualidade do nosso sono, e aí a gente tem um repouso, né, um pouco menos profundo também. Bom, estou falando tudo isso para traçar um paralelo com o nosso espaço interno. Quando a gente vai, dentro da prática de yoga, começar com essa percepção interna, a gente não faz uso dos 5 sentidos e não faz uso dessas faculdades da mente. A gente faz uso de outras capacidades de percepção, como eu disse, a mente, né, agindo internamente, como esse órgão interno de percepção. Acontece que, né, aí os pontos mais interessantes. Esses estímulos internos, por mais que eles sejam vários, por mais que a gente esteja aqui conduzindo, né, e querendo trazer para a nossa presença um monte de coisa ao mesmo tempo. Então tem a postura, tem o alongamento que está sendo causado naquela postura, tem uma respiração, tem um ponto de atenção, tem um movimento ligado a esse ponto, né? Relacionado com a respiração e esses caminhos e as retenções e eventualmente os bandas com as contrações internas e as diversas técnicas acontecendo, produzindo efeitos no nosso corpo, quer a gente queira, quer não, né? A gente está fazendo essas coisas, isso está impactando, causando alguma coisa no nosso corpo e o nosso corpo, então, sente isso, produz efeitos e sensações. Por que a gente não percebe, né? Por que a gente não percebe? Porque essas coisas todas, por mais que sejam várias, né, e estão aqui impactando diretamente o corpo, que deveria ser assim, aquilo que eu mais sinto, né, elas ainda assim são pequenas, né, sutis, perto do impacto que a gente está se acostumando a ter para fora. Então, é tanto estímulo para fora que quando eu vou para dentro, por mais que sejam vários estímulos também, eles ainda assim são menores do que esses de fora. Outro ponto interessante é, às vezes a gente se sente mentalmente exigidos quando a gente vai fazer essa prática interna. É muita coisa para prestar atenção. É a postura, é a respiração, é o ponto, é o fluxo, é sensível e aquilo eu não sei se eu estou sentindo, eu não sei se eu estou de fato. E isso cria, né, assim, uma exigência e um certo cansaço para a mente, que por mais que esses, né, sentidos internos, por mais que essas percepções internas sejam muito menos exigentes do que os 5 sentidos para a mente processar tudo, mas a mente já se acostumou um pouco com esse negócio de fora, né? E não se acostumou ainda com essa coisa de dentro. Então, cansa e tá bom, né? Tá bom. Desiste um pouco disso. Então a nossa mente também vai se habituando, né, a ficar e a comportar uma gama de percepções internamente. Aí ela vai se acostumando então a perceber cada vez mais aquilo que é sutil e a suportar assim cada vez mais, comportar, né, talvez melhor, cada vez mais amplamente assim uma gama, né, de diferentes percepções. Tá? Pois bem. Então vamos. 7 horas da manhã você já vem cheio de explicação. Porque essas coisas são boas para a gente, né, aproveitar a nossa série e
refletindo, né? Pílulas, coisinhas, um pouco por dia. Faz parte, né? Faz parte da gente ir aperfeiçoando essa nossa série específica, né? Ela tem a ver com tudo isso. Pois bem, postura de meditação. E tenta de uma vez chegar no seu corpo. Tenta não fazer isso devagarzinho, tenta ir com tudo. Chegar no corpo. Traz o centro da sua presença para a área do coração. Procura então reconhecer essa força que eleva a coluna e a sustenta, essa atividade. Tenta destacá-la das outras coisas que estão aí acontecendo por dentro. Destaca a atividade da coluna. Não como quem imagina, mas como quem sente. Com a ajuda da respiração, vai procurando sentir essa vida que pulsa em cada célula do corpo. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Uma transição, então, cuidadosa para ficar em pé.
Observa os pontos onde você reconhece alguma tensão e começa então a ficar na ponta dos pés e bater os calcanhares no chão, procurando relaxar o corpo um pouco mais, especialmente nesses pontos onde você sente que pode soltar. Procura também sentir essa onda que se propaga da planta dos pés ao topo da cabeça a cada impacto. E para os movimentos. E vai investigando no detalhe aquilo que ainda continua acontecendo por dentro do corpo, como uma reação aos impactos. Os pés um pouco mais separados, começa a fazer rotações do tronco para um lado e para o outro, e vai deixando que fiquem mais soltas a cada vez, como se pudesse girar um pouquinho a mais. Quando esses movimentos ficam um pouco mais amplos, começa a combinar com a sua respiração. Para a direita inspira, para a esquerda expira. Quando girar para a esquerda da próxima vez, respiração livre, os movimentos vão se interrompendo, para no meio, reaproxima os pés. E de novo, observa aquilo que fica no corpo, aquilo que é deixado como um rastro, como uma fragrância que fica no ar. Alguma coisa que ainda fica no corpo. Uma inspiração profunda, leva os braços lá para cima, estende. Na expiração, desce os braços e o tronco, vai levando as mãos lá na direção dos pés ou do chão. Se acomodando e se estabilizando na postura para começar o trabalho mais interno, junto com a respiração. Respirações mais profundas e lentas em Ujjayi. Ujjayi criando então esse aumento na força de sucção também do ar. Mas a gente procura essa entrada como se ela acontecesse pelo topo da cabeça, percorrendo todo o corpo até a planta dos pés. E a expiração da planta dos pés até o topo da cabeça.
Quando soltar o ar da próxima vez, a respiração livre. Flexiona os joelhos, vai voltando devagar. Por algumas vezes acompanhe ainda a circulação da respiração entre a planta dos pés e o topo da cabeça. A sua sensação de estabilidade e firmeza, mesmo com os olhos fechados. Então, abrindo os olhos, fixando um ponto à sua frente, transfere o peso do corpo para o apoio do pé esquerdo e vai trazendo o pé direito ao lado do tornozelo, na raiz da coxa. Evita ao lado do joelho, né? A gente não quer forçar a articulação do joelho. Então, ou sobe bem o pé, ou deixa lá mais para baixo. Vê onde você posiciona também suas mãos. Se estabiliza. Começa o trabalho com a respiração. Respirações mais profundas e lentas em Ujjayi, inspirando, suga pelo topo da cabeça. Expirando, solta pela planta do pé. A cada vez que você suga, você se conecta mais com esse espaço acima da cabeça. Cada vez que você solta, você fixa o pé na terra. Quando soltar o ar da próxima vez, respiração livre, retorna. Os olhos fechados, compara. E deixe que as informações sensoriais venham até a mente. Você não precisa ir na direção das sensações, elas chegam. E se prepara para o lado direito, então olha um ponto fixo, vem transferindo peso, posiciona o seu pé esquerdo onde for possível. As mãos como melhor se acomodarem. Estabiliza bem o corpo. Respiração mais profunda e lenta em Ujjayi. Inspirações, como se entrasse, você puxa isso. Né? Você suga pelo topo da cabeça. Na expiração, você conduz, empurra a saída pela planta do pé. Tem uma condução nesse processo. E quando o ar sair da próxima vez, deixa a respiração livre e retorna. Retorna para sua postura em pé, busca o maior equilíbrio possível entre as lateralidades. E tenta perceber internamente se esse corpo de dentro agora já te parece um pouco mais interessante do que no início. Nos sentamos. Se possível, até mesmo de olhos fechados.
Ao se sentar, postura de meditação, se acomoda, se estabiliza, faz os seus ajustes que forem precisos. Busca essa estabilidade na posição sentada, coluna ereta. Começa a aprofundar a respiração. Respirações profundas e lentas. Procura fazer isso agora sem ujjayi. Acompanhar o caminho do que você sente entrando por uma narina e por outra, como se elas mantivessem assim uma independência, uma separação entre um lado e outro do tórax, entre um lado e outro do tronco como um todo, até o fundo. E quando soltar o ar da próxima vez, tapa a narina direita e inspira só pela esquerda. Então tapa a esquerda, o ar sai pela direita. Procura manter o lado esquerdo preenchido. Inspirando pela direita, vai preenchendo também o lado direito. Quando troca e sai pela esquerda, esvazia o lado esquerdo e mantém o lado direito preenchido. E assim você continua. E quando sair pela esquerda da próxima vez, aumenta a velocidade, 2 tempos para o ar entrar, 2 tempos para o ar sair. Esses preenchimentos e esvaziamentos de um lado e outro continuam acontecendo, mas agora uma velocidade um pouco mais rápida. Quando soltar pela esquerda da próxima vez, fazemos um tempo para inspirar e um tempo para expirar, aumentando ainda mais a velocidade. Quando soltar pela esquerda, destapa as narinas e inspira profundo pelas duas. Solta bem devagar. Ao final, a respiração livre.
Tenta perceber o que isso trouxe, primeiramente no nível físico do corpo. E então, como fica o ritmo da sua respiração? E como fica o ritmo dos pensamentos? Estende as pernas à frente. Toma uma inspiração profunda. Soltando o ar, vai inclinando o tronco lá para frente, fazendo a postura da pinça. Algumas respirações até você se acomodar na postura, se estabilizar na postura e começar o trabalho interno. Foco na abertura e no alongamento dessa transição sacro-lombar. Respirações em Ujjayi, inspirações em 4 tempos, expirações de 4, retenção de 4 a 6, expiração em 6. Toda a sua atenção fica nesses movimentos da base da lombar relacionados com a respiração. O que acontece quando inspira? Para onde você vai sendo guiado internamente? O que acontece enquanto retém? O que acontece quando expira? Depois de soltar o ar dessa próxima vez, numa inspiração retorna para um pouco em Dandasana. Recebe as informações sensoriais que te alcançam e, ao mesmo tempo, dirige um foco para a base da lombar. Deitamos de costas. Abraça os joelhos. Puxa os joelhos para o peito. Comprime a parte baixa do abdômen. Alonga o assoalho pélvico. Atenção no centro do períneo. Respirações mais profundas e lentas em Ujjayi, como se o ar entrasse e saísse por esse ponto. Inspirações em 4, retenção de 4 a 6, expiração em 6. Na inspiração, vai contraindo e puxando o centro do períneo para cima, Mula Bandha. Mantenha a contração durante a pausa e vai relaxando na hora de soltar o ar. Mas não perde de vista que você está buscando uma respiração sutil, como se ela acontecesse pelo centro do períneo. Mesmo com essas contrações, mesmo com esses movimentos.
E ver se essas contrações te ajudam a dar direção para esses movimentos ligados com a respiração. Depois de soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna, apoia os pés no chão. E aí retoma a sua respiração livre. Se deixa alcançar pelas sensações que chegam. E leva um foco ativo para o centro do períneo. Faremos a postura invertida, ou a ponte ou a vela. Então você escolhe qual é a sua postura, vai se posicionando. Se estabilizando. Para que seja possível realizar o trabalho interno, leva a sua atenção no ponto no centro da garganta. Respirações mais profundas e lentas em Ujjayi, inspirações em 4, retenções curtas em 2 tempos, expiração em 6. Usando a própria ressonância do Ujjayi para sensibilizar essa área da garganta. Depois de soltar o ar na próxima vez, faz a inspiração, a retenção. Retendo o ar, você retorna da postura. Até apoiar as costas, o quadril, os pés no chão. Deixar a respiração livre e, se tiver vontade, estender as pernas no chão. Um estado receptivo para as diversas sensações que chegam e, ao mesmo tempo, um foco ativo na região da garganta, para ver se alguma coisa fica aí. Viramos de bruços, posição de base para a postura da cobra. Já vai levando o centro da sua atenção para a área do coração. Respirações mais profundas e em Ujjayi. Quando soltar o ar, empurra o pubis contra o chão e na inspiração sobe o tronco. Abre bem o peito.
olha bem para cima. Inspirações em 4 tempos, retenções em 4, expirações em 6. Como se essa respiração acontecesse pelo centro do coração. Mais uma inspiração, retenção, e quando soltar o ar, volta da postura. Toma mais uma inspiração. Na retenção, vai para Balasana. E relaxa um pouco em Balasana. Tem um alongamento na região lombar. Se deixa alcançar pelas diversas sensações que surgem pelo corpo. E traz também um foco ativo para a área do coração. Depois de soltar o ar, numa inspiração, eleva o tronco. Se posiciona ou no gato ou em Mandukasana Arhan para fazer o leão. Duas vezes lento, duas vezes rápido. Sempre com o olhar na ponta do nariz enquanto põe a língua para fora. Os olhos fechados. Enquanto inspira com a língua também recolhida. Deixe que essa força do leão venha lá do baixo ventre, como se quisesse colocar alguma coisa para fora a partir de uma contração que vem lá do fundo. Então se prepara, inspira profundo e faz. Mais uma vez. Duas vezes rápido. Respiração livre, postura de meditação. Contempla as sensações que ficam na região da garganta. Permite um relaxamento dessa área da garganta, do fundo da língua, da boca, dos olhos. Faremos a torção. Toma uma inspiração profunda, soltando o ar, torce para a esquerda. Atenção no ponto entre as sobrancelhas. Respirações em Ujjayi. Inspiração em 4.
Retenção de 4 a 6. Expiração em 6. Como se a respiração acontecesse por esse ponto. Durante a retenção, faz mula bandha. Então, durante a retenção, você sobe, contrai lentamente o períneo. Durante a expiração, você relaxa. Na inspiração, você não faz o mula bandha. Mantém apenas uma pequena firmeza do assoalho pélvico. Mas você vai aumentando essa contração na pausa. Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna ao centro. Torcemos para o outro lado, inspiração profunda. Soltando o ar, torce. Foco no ponto entre as sobrancelhas. Respirações em Ujjayi. Inspirações em 4. Retenção de 4 a 6. Com o Mula Bandha. Expiração em 6. Desfazendo o Mula Bandha. Depois dessa expiração, toma mais uma inspiração. Na pausa, retorna. Acomoda no corpo os efeitos da torção e vê se isso muda alguma coisa na forma como você percebe o fluxo do ar pelas narinas. A última postura, Yoga Mudra. Por trás pelas costas, uma mão segura o punho da mão contrária. Ainda com a coluna reta. Uma inspiração profunda, como se o ar entrasse pelo topo da cabeça até a base da coluna, sugando. Na expiração, empurra da base da coluna, saindo pelo topo da cabeça. Faz mais uma vez. Inspira. Expira. Na próxima inspiração, em 4 tempos, o ar entra pelo topo da cabeça até a base da coluna. Na expiração, em 6, vai inclinando o tronco à frente e vai soltando da base da coluna até o topo da cabeça. Retenção em 4. Inspira, retornando, o ar entra do topo da cabeça à base da coluna. Retenção em 4. O ar sai da base da coluna ao topo da cabeça. Entra novamente do topo à base. Expira da base ao topo, inclinando o tronco à frente, soltando o ar devagar. Retenção com os pulmões vazios. Inspira do topo da cabeça à base da coluna, retornando.
retenção. Expira da base da coluna ao topo da cabeça. Respiração livre. Desfaz a posição dos braços. Assim como a gente fez no final da sequência em pé, vê se o seu corpo está mais interessante por dentro. Se a mente tem vontade de se manter mais próxima ao corpo, tem mais afinidade. Se o corpo por dentro já começa a te atrair um pouco mais. Já te convida a se manter mais próxima da experiência. Então fazemos 3 vezes o Kapalabhati e em cada retenção os 3 bandas. Primeiro Jalandhara, depois Mula Bandha e engatam o Uddiyana como uma onda que vem contraindo do centro do períneo, contrai a parte baixa do abdômen, puxa o umbigo para dentro e para cima e sobe os ombros, elevando também as costelas. Desce os ombros, relaxa o abdômen, relaxa o períneo, depois você volta a cabeça. Se prepara, 30 Kapalabhati, solta todo o ar, inspiração pela metade, começa. Solta todo o ar, inspiração profunda, expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração, retenção. Jalandhara Bandha, queixo no peito. Mula Bandha, sobe o centro do períneo, começa a Uddiyana, puxa o umbigo para dentro e para cima, sobe os ombros e as costelas. Desce os ombros, relaxa o abdômen, relaxa o períneo, volta a cabeça. Respiração livre. Leva sua atenção para esses pontos no centro do períneo, na raiz do umbigo, no centro da garganta. A próxima vez, enquanto você estiver nos bandhas, é como se você quisesse fazer o Mula Bandha chegar, empurrando alguma coisa até esse centro do umbigo, na raiz do umbigo, e o Uddiyana quisesse fazer isso subir até o centro da garganta, travado ali em Jalandhara Bandha. E vai descendo isso, quando desfaz o Uddiyana e quando desfaz o Mula Bandha. Prepara, solta bem o ar, pequena inspiração, Kapalabhati. Solta bem o ar, inspiração profunda, expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração e a retenção. Primeiro o queixo no peito, trava a região da garganta. Depois Mula Bandha empurra algo do centro do períneo à raiz do umbigo. O Uddiyana puxa isso da raiz do umbigo, tentando fazer subir até o centro da garganta. Sobe os ombros.
Desce, desfazendo os ombros, relaxando o abdômen e em seguida relaxando o períneo. Por fim, voltando a cabeça. Respiração livre. Mais uma vez, solta todo o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Pequena inspiração, retenção. Jalandhara Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Retém no seu tempo. Quando sentir que deve, desfaz na ordem inversa. Retoma a respiração. Atenção nesses 3 pontos e no eixo que os conecta. E agora deixa que da região da garganta essa sensação ascendente chegue até o espaço dentro da cabeça. Faremos 20 vezes o Bhastrika. Ao final, a inspiração levando as mãos ao rosto em Yoni Mudra, fechando os orifícios do rosto. A expiração no Brahmari, o som da abelha. Então se prepara, solta bem o ar, pequena inspiração, 20 vezes Bhastrika. Solta todo o ar. Inspiração profunda, levando as mãos em Yoni Mudra. Expiração no Brahmari. Ao final, a respiração livre permanece no seu espaço interno. Procura esse eixo do centro do períneo ao topo da cabeça. A sensação de luminosidade no corpo por dentro. Atividade da coluna. O relaxamento do que pode ser relaxado. E as diversas informações que alcançam o seu corpo por dentro. E vê se depois da prática respiratória, o seu corpo se torna ainda mais interessante internamente. Se há um natural desligamento de funções da mente, para que essas funções vão abrindo espaço para pura percepção interna.
E o contato com os 5 sentidos vai dando espaço para a mente como esse órgão de percepção que sente o corpo por dentro em toda a sua complexidade. Toma uma inspiração profunda, soltando o ar bem devagar, vai reabrindo os olhos lentamente, retomando alguns movimentos. Retomando então o contato com o mundo externo, a relação com os 5 sentidos, talvez de uma forma um pouco diferente. E ver se pode guardar um pouco da percepção interna. Muito bem. Obrigado. Quietamente retoma o contato com o corpo interno. Muito grata. Resisto, mas quando entrego é saúde pura. Às vezes a gente resiste, né? Uma hora que solta. Depois eu falo um pouco mais sobre esse soltar. Valeu, gente. Bom dia para vocês. Amanhã seguimos.